Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, aqui nos estúdios, eu estou recebendo o professor Isaac Almeida, ele que é pró-reitor de pesquisa da UFPB. A gente vai conversar sobre a situação da Universidade Federal da Paraíba quando a gente fala em captação de recursos para pesquisa, para andamento das que estão vigorando dentro da academia e para as que podem começar a partir deste ano. É uma situação que o governo federal alega que é de crise em todo o país. Isso afeta, claro, as instituições de ensino superior do Brasil todo. A UFPB não passa por um quadro muito diferente das demais instituições. Mesmo assim, a UFPB tem conseguido se manter em determinados setores. Professor Isaac Almeida, boa noite, seja bem-vindo aqui a 27 Segundos, à RCTV. Boa noite, Hermes, telespectadores, um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre a questão da pesquisa na Universidade Federal da Paraíba. Bom, eu falei alguma bobagem ou é isso mesmo? A UFPB está conseguindo, embora espremida por essa crise, está conseguindo passar por ela sem muito efeitos colaterais? Na verdade, nós estamos também passando por um processo de contingenciamento de recursos. Isso já vem acontecendo desde o final de 2014, quando houve, na verdade, imposição de limites orçamentários. Em 2015, nós tivemos cortes orçamentários profundos, por exemplo, na pós-graduação, nós temos uma verba que é do Programa de Apoio à Pós-Graduação, chamado PROAP, que é descentralizado pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e essa verba, por exemplo, do PROAP, nós tivemos um corte de 75%, que perdurou até o ano 2016. Ano passado a gente teve ali, final do ano, já recursos adicionais, uma suplementação, mas ainda não chegou no ponto que a gente acha como ponto ideal para que todas as pesquisas, e nós estamos falando, o PROAP são recursos de custeio, são as atividades básicas, manutenção de equipamentos, aquisição de reagentes, de passagens diárias, enfim. E para a pesquisa também, especificamente, a gente vem sofrendo aí cortes profundos nas verbas destinadas à pesquisa no país. Bom, a Pró-Reitoria de Pesquisa é uma pró-reitoria, de certa forma, nova, é uma inovação da gestão. Do que ela cuida exatamente dentro da UFPB? Na verdade, a Pró-Reitoria de Pesquisa ela foi criada através da Resolução 01/2017 do CONSUNE, do Conselho Universitário, começou as suas atividades agora em janeiro deste ano. A Pró-Reitoria de Pesquisa ela cuida de todos os aspectos relacionados à pesquisa na Universidade Federal da Paraíba. A exemplo dos grupos de pesquisa, toda a parte de gerenciamento dos grupos de pesquisa, dos projetos institucionais, a exemplo dos projetos fomentados pelos fundos setoriais, em especial o Fundo de Infraestrutura, que é o CTINFRA, através de uma ação do PROINFRA, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Cuida de ações transversais de apoio à pesquisa, ajudando a nossa comunidade, por exemplo, a publicar os seus artigos em revistas com alto fator de impacto, ou seja, revistas que são lidas pela comunidade científica mundial.
Então, são várias as ações da nossa Pró-Reitoria, estou citando aqui apenas algumas, as que mais têm impacto em relação à comunidade. Bom, a UFPB continua produzindo muito em termos de pesquisa? Sim, certamente. A universidade ela vem ano a ano superando os seus próprios números em termos, por exemplo, de produção científica nesses veículos que são veículos, são revistas, são jornais, são periódicos, né, que têm fator de impacto mundial, ou seja, o que é produzido aqui está sendo lido por toda a comunidade científica mundial e, obviamente, atraindo a atenção, né, de empresas, enfim, de pessoas que têm o olhar em relação à pesquisa. Tem alguns projetos institucionais que foram aprovados, né? Certamente. Nós tivemos vários projetos. Nós tivemos, no ano passado, o edital referente à chamada pública dos fundos setoriais de infraestrutura, o PROINFRA, onde a universidade conseguiu captar recursos da ordem de R$11.508.000. E, por exemplo, só para a gente contextualizar aqui a questão dos cortes, né? Ontem nós recebemos uma nota de esclarecimento da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, uma agência de fomento à pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, dizendo que a universidade ela teve do seu projeto inicialmente aprovado 50% de corte aplicado, ou seja, o que nós deveríamos receber em torno de R$11.508.000, nós só vamos receber R$5.754.000. E isso aconteceu com todas as instituições do país. Quer dizer, isso não foi uma peculiaridade da UFPB, né? Agora, a UFPB, nesse contexto do PROINFRA, inclusive, foi a segunda instituição no país que mais captou recursos. Esses projetos que são submetidos e aprovados pela FINEP no âmbito do PROINFRA são projetos altamente competitivos, né? São projetos que têm uma competição muito forte da comunidade científica nacional, né? Por exemplo, esse ano nós tivemos algo em torno de 180 a 190 instituições que aplicaram, que submeteram projetos no âmbito desses editais, e a UFPB ficou em segundo lugar, sendo a instituição do Nordeste que mais captou recursos no âmbito desse projeto. E isso já vem acontecendo desde 2009, né, quando a gente conseguiu aprovar recursos, enfim, de uma monta superior a R$8 milhões. Esse programa de infraestrutura, o projeto de infraestrutura, ele se destina a quê? Ele se destina ao fomento a grupos de pesquisa da instituição com caráter multiusuário, ou seja, são grupos que têm a característica de ter, são equipamentos normalmente de grande porte, e esses grupos eles têm de disponibilizar os seus equipamentos para vários usuários. Estamos falando aí de estudantes, de outros pesquisadores, e inclusive nós temos grupos aqui, né, que têm demanda de serviços, de prestação de serviços daqueles equipamentos, por exemplo, para indústrias, né, para outras instituições, o que é extremamente importante. Então, são grandes equipamentos para a pesquisa, são equipamentos de grande porte. Uhum. Esse corte, o senhor falou aí, em 11.508.000, e o corte aí baixou para 5.750.000. 50% do valor. 50% do valor. Esse corte significa dizer o quê? Aonde a Universidade Federal da Paraíba vai deixar de investir? O problema é que a FINEP, né, ela está transferindo para as instituições uma responsabilidade muito grande. Todos esses projetos que foram aprovados, esses recursos que foram aprovados,
foram submetidos à apreciação por comitê. Então, eles têm aprovação no mérito. Ora, como é que a nossa instituição agora vai cortar um ou outro subprojeto no âmbito desse projeto institucional? Então, é uma situação muito difícil para as instituições, né? Além do que, por exemplo, nós temos subprojetos que constituem demanda de um equipamento. Eu não posso comprar meio equipamento. Não existe isso na pesquisa, né? Eu não posso comprar meio equipamento. Então, são situações que a comunidade vai ter que trabalhar muito com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, no sentido de tentar reverter esse caso. A reitora, inclusive, saúda, né, o Hermes, ela pequeno probleminha de saúde essa noite, amanhã já viaja para Brasília, e um dos assuntos que ela vai tratar na reunião da Associação dos Dirigentes das Instituições Federais é justamente esse corte no recurso do Proinfra, né? A comunidade não pode aceitar simplesmente, né, ter os seus projetos diminuídos de uma forma tão importante e brusca, né, simplesmente porque não há recursos, e a nota de esclarecimento foi muito nesse sentido, simplesmente que não tem recurso. Então, agora, se não tem recursos, né, eu acho que o governo deveria priorizar esses projetos que já foram aprovados quanto ao mérito, a própria comunidade avalia, a própria comunidade aponta, e é um processo rigoroso, eu já participei particularmente desse processo por várias vezes, é um processo, a gente passa uma semana inteira lá no prédio da FINEP, no Rio de Janeiro, né, avaliando centenas de projetos em relação ao seu mérito e colocando valores, né, para aqueles projetos institucionais. E agora, simplesmente, olha, passa a régua e corta 50%, é muito ruim. Isso é muito ruim para a continuidade da pesquisa. Porque não sabe nem por onde é que começa, não né, sabe, esse corte, né? Não existe... Qual projeto, qual pesquisa seria priorizada? Qual ficaria de fora? Exatamente. Se todos foram aprovados quanto ao mérito, nós não temos como aqui na instituição, né, procedermos a um corte nessa magnitude. Ok. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gil Bransfora, o Paulo Henrique e a Soraya Vilar, que estão nos acompanhando aqui também pela transmissão aqui do Facebook. Nós vamos fazer um intervalo aqui rapidinho. Na volta a gente retoma essa conversa com o professor Isaac Almeida, ele que é pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Fique ligado no 27 segundos. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, ao vivo, o professor Isaac Almeida, ele que é pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. No primeiro bloco a gente já explicou aqui que essa pró-reitoria de pesquisa é recente, né, essa atuação recente. Agora, professor, a gente falou de cortes, né, de má notícia, de redução de despesas por conta desse corte, a alegação é de crise em todo o país. Esses cortes também afetam a concessão de bolsas? Sim. Nós tivemos no ano passado a suspensão pela CAPES, né, de cerca de 8 mil bolsas, cotas de bolsas no país inteiro. Logo que ocorreu a mudança do governo, o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa procurou o presidente da CAPES, né, e explicou a situação emergencial que aquela situação de cortes, de suspensão de bolsas estava causando na pós-graduação brasileira. E no final do ano nós tivemos um retorno, né, de um percentual de cotas, mas ainda temos hoje em torno de 3.500 cotas
que deverão, esperamos agora em 2017, retornar às nossas instituições. Quer dizer que não é uma coisa de governo, né? É uma política que vem sendo aplicada aí ao longo dos anos, porque foi antes dessa transição política, esse corte de 8 mil bolsas. Foi. Esse corte foi antes da transição política. Está sendo retomada essas cotas de bolsa ou não? Então, nós conseguimos retomar para o sistema como um todo, país, né? Nós conseguimos retomar em torno de 4.000, 4.500 cotas, mas ainda temos um quantitativo significativo aí de cotas a serem restituídas às instituições. O UFPB, por exemplo, ela tem hoje em torno de 1.600 cotas de bolsas de pós-graduação da CAPES, né, com mais referente a bolsas de mestrado e bolsas de doutorado. Mas nós já tivemos quase 1.700 no início do ano passado, por exemplo. Né, nós sofremos um corte ali de 90, a UFPB de 90 cotas, das quais nós tivemos o retorno aí de 45, 48 cotas. Como é que é feita essa indicação para as bolsas? Cada programa de pós-graduação tem uma comissão de bolsas e cada programa de pós-graduação faz o seu processo seletivo. Então, normalmente, aqueles alunos que se destacam no processo seletivo dos programas de pós-graduação, se colocando entre os primeiros candidatos, enfim, por ordem de classificação, normalmente eles conseguem receber bolsa, a não ser que eles tenham algum impeditivo, e o impeditivo hoje maior é, por exemplo, que ele tenha um emprego, né, ele tenha um vínculo empregatício, ele não poderá receber essa bolsa, né? Então, existem algumas características em termos de qualificação para que o aluno possa receber a bolsa, mas normalmente é feito através do processo seletivo e a comissão de bolsa, então, indica aqueles bolsistas que serão contemplados. Como é que vem sendo o desempenho, ano a ano, desses recursos para pesquisas na UFPB? Olha, a gente vem executando de forma bastante satisfatória, né, os recursos que têm vindo para a nossa instituição. Nós tivemos algumas, com essa questão, por exemplo, dos cortes, nós tivemos que adequar, né, e, por exemplo, em relação ao PROAP, a professora Margarete, que nossa magnífica reitora, que inclusive faz parte do programa de pós-graduação, né, docente de programa de pós-graduação, entende a situação, ela, imediatamente, quando o corte do PROAP foi anunciado, ela suplementou com a mesma quantidade de recursos que a CAPES suplementou, fazendo com que nenhum programa da universidade recebesse menos do que 50% do valor do PROAP em 2015, por exemplo, em relação ao ano de 2014. Só para a gente esclarecer ao telespectador, o PROAP é o programa... É o Programa de Apoio à Pós-Graduação, que é um recurso descentralizado pela CAPES. A CAPES, ela descentraliza um montante de recursos para a universidade e a universidade executa, né? Então, a reitora, com recursos próprios da instituição, com recursos do Tesouro, né, do orçamento do Tesouro da universidade, suplementou esse valor do PROAP. E isso foi extremamente importante. Certamente, sem aquela suplementação, que ocorreu também no ano de 2016, a pós-graduação estaria asfixiada para terminar o ano, porque esse recurso do PROAP, ele fomenta atividades básicas, rotineiras de um programa, né? Tipo manutenção de equipamentos, aquisição de itens, né? Passagens diárias, etc. Tá? Certo. Só houve corte nesses projetos do FINEP, não? Não, também nós tivemos corte no próprio orçamento da instituição. Então, por exemplo, o orçamento... Qual era a previsão?
Esse ano nós estamos trabalhando com um orçamento que ficou 5 e alguma coisa por cento menor do que o orçamento de 2016, né? E se a gente levar em conta, né, o processo inflacionário, se a gente levar em conta, né, todo o reajuste, por exemplo, dos serviços dos terceirizados da universidade, o valor de corte do orçamento de 2017 em relação a 2016 pode chegar aí a algo em torno de 12%. Ou seja, nós estamos recebendo em 2017, né, cerca de 12% menos do que o que recebemos em 2016. E isso, obviamente, para todas as atividades da instituição, incluindo as atividades de pesquisa. Certo. O senhor, quando fala em atividade de pesquisa, não é só aquela pesquisa formal, né? De projeto de laboratório, não. Não, nós estamos falando aqui de todas as pesquisas. De todas as pesquisas. Por exemplo, nós temos grupos na nossa universidade trabalhando, por exemplo, com a questão da violência, né? Então, isso é um tema extremamente importante, sobretudo no contexto hoje do nosso país, e que são pesquisas desenvolvidas, mas que também demandam recursos, né? Então, não é porque uma pesquisa não envolve a parte de equipamentos que ela deixa de necessitar de recursos. Uhum. Certo. Professor, como é que pode a UFPB tentar captar ou tentar reverter esse quadro? Tem alguma saída, alguma alternativa? Existem várias alternativas, né? Uma delas, inclusive, a universidade ela tem trabalhado de forma intensa, e aí vai um aplauso aos nossos pesquisadores, aos nossos grupos de pesquisa institucionais, né? Porque, por exemplo, nós tivemos os editais do CNPq. O CNPq todo ano, o CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, né? E todos os anos ele tem linhas de fomento. Especialmente em 2016, ele lançou um projeto, um edital chamado Edital Universal, que é de apoio aos pesquisadores. E ele divide em 3 faixas, né? Uma faixa que ele chama de faixa A, B e C. O que é que caracteriza cada uma delas? Por exemplo, se o solicitante, por exemplo, ele é pesquisador do CNPq, de produtividade em pesquisa ou não, e assim sucessivamente. Então, a universidade, por exemplo, no ano agora, em 2017, nós entramos com algo em torno de 3.100.000 reais captados através desses recursos do edital universal, por exemplo, o que é extremamente importante para que os grupos de pesquisa da nossa instituição possam manter as pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas, como também iniciar novas pesquisas com novas linhas e etc. Então, é extremamente importante, só para lhe dar um exemplo de como captar recursos. E nós temos outras opções através de outras agências, mas também através de empresas, né? A universidade ela tem o seu Instituto de Desenvolvimento UFPB, Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, né, que tem lá vários laboratórios que são vinculados e cuja pesquisa tem uma aplicabilidade, por exemplo, em relação ao aspecto regional. Pesquisas voltadas para os interesses do estado da Paraíba. Uhum. Né? Professor, a universidade tem perdido docentes por conta dessa crise? Olha, o que eu acredito que possa acontecer, né, essa informação eu não tenho números, né, que eu possa informar, mas o que a gente tem ouvido, né, na comunidade é, por exemplo, que a depender, né, dessa questão da aprovação
da reforma da Previdência, nós teremos sim, né, alguns docentes que poderão deixar a nossa instituição. Agora, esses docentes que normalmente se aposentam, né, muitos deles continuam na instituição também, realizando atividades, seja como voluntário, seja como bolsista de produtividade em pesquisa, do CNPq, ou de outros tipos de bolsa da CAPES ou de agências de fomento. O senhor falou nessa história de aposentadoria, essa ameaça aí de reforma de Previdência tem levado muito docente, muito professor também a procurar se aposentar, a se antecipar à aposentadoria? Olha, por enquanto a gente ainda não tem, como eu falei, eu não tenho nenhum número, né, que eu possa exibir e colocar em relação a esse assunto. Mas a gente tem ouvido, né, as pessoas falam e, olha, eu conheço alguns colegas que, por exemplo, a depender da formatação desse processo aí, eles vão se aposentar, porque já tem tempo de contribuição, porque já tem idade, etc. Ok. A gente vai a mais um intervalo e volta em seguida com o 27 segundos, hoje conversando com o professor Isaac Almeida, ele que é o pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Fique ligado, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos, nós estamos conversando com o professor Isaac Almeida, que é pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Eu retomo essa entrevista daqui a pouquinho, porque, é claro, você sabe, aqui no 27 segundos a gente acompanha também como é que andam aí os bastidores da política paraibana. Hoje na Assembleia Legislativa teve sessão, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, uma das mais importantes da casa, fez a primeira reunião. Mas o assunto que ganhou destaque entre os deputados ainda foi a visita à Paraíba, no domingo passado, dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa analisaram 17 projetos. 3 foram retirados de pauta para aprofundamento dos assuntos. Um deles trata da polêmica questão das vaquejadas. A ideia seria transformá-las em patrimônio cultural e imaterial do Estado. Conflita com a ideia de sofrimento, né, e de ambiente, de desequilíbrio ambiental. Existem 2 teses aí em torno da vaquejada enquanto seu valor cultural. Foi retirado de pauta para que o relator avaliasse melhor o parecer. A CCJ é a comissão que precisa se reunir toda semana para não permitir que matérias fiquem paradas. Já hoje nós aprovamos matérias do Executivo, do Tribunal de Justiça e matéria também da Defensoria Pública, além das matérias dos deputados. Então eu considero que a gente começa a imprimir o ritmo necessário à CCJ. Depois da CCJ, a sessão ordinária da Assembleia teve como foco inicial a transposição do Rio São Francisco. O deputado Tovar Correia Lima foi à tribuna questionar se o governo do estado teria financiado o evento que recebeu os ex-presidentes Lula e Dilma em Monteiro. Não vejo problema algum na visita do presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Não vejo problema. Vejo o governo do estado preparando, gastando o dinheiro que é nosso para manter essa festa, essa farra em Monteiro. E isso sim precisa ser apurado e haverá sim um debate nesta casa. Haverá um debate nesta casa, deputado Trócoli Júnior, sobre esse tema durante esta semana e ainda, se Vossa Excelência tiver interesse, na semana que vem. Não demorou muito para o líder do governo, Evásio Bezerra, rebater o colega também na tribuna. Tudo inveja, tudo medo, porque é medo mesmo, quando viram aquela multidão acompanhando, indubitavelmente, o maior líder político dessa nação. Recado dado, o assunto ferveu nos bastidores. O governador usa todo o aparato governamental para ir a Monteiro com palco, luz, tenda, segurança, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, mas isso é besteira. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos definitivamente jogar limpo com a população, virar a página desse país,
do jeito que está sendo feito no cenário nacional e saber definitivamente, efetivamente, quem bancou essa visita do presidente Lula. Eu só digo à oposição o seguinte: quem conhece Ricardo Coutinho, a sua história, a sua trajetória e as suas campanhas, sabe que ele não banca um evento nem parecido com aquele para ninguém, nem para ele. Nem para ele montaria um evento com aquela grandiosidade. Nós vimos, como eu vi, alguns cidadãos que de bicicleta foram até Monteiro, das cidades circunvizinhas. Eu cheguei a testemunhar trabalhadores rurais que alugaram, fretaram ônibus de todas as cidades desse estado, no maior evento que a Paraíba já viu. Então isso está incomodando sobremaneira a oposição. Quem pagou um palco, quem pagou a iluminação, isso é mínimo. Eles encaminhem a quem de direito ao Ministério Público e vamos apurar quem pagou. Agora, com certeza, podem ter certeza que não foi Ricardo Coutinho. No mais, a sessão foi esvaziada. Em números, teve momento de até 20 deputados estarem fora do plenário. Aí já viu, né? Abre espaço para aquela conversa de pé do ouvido, articulações, tentativas de acalmar os ânimos por aqui. E a Câmara de Vereadores de Campina Grande aprovou por unanimidade a implantação do Piso Nacional do Magistério na rede municipal de ensino. Daniela Pimentel tem essa e outras informações da movimentação na Câmara de Vereadores da Rainha da Borborema. O reajuste do magistério em 7,64% foi aprovado por unanimidade na sessão de hoje aqui na casa de Félix Araújo. 7,64% foi o aumento concedido pelo Poder Executivo, pelo prefeito Romero Rodrigues, retroativo a 1º de janeiro. Isso em respeito à data base, né? E numa demonstração também de que o governo é um governo diligente no trato com as questões relacionadas ao magistério, à educação no município. Um outro ponto que entrou em discussão e gerou bastante polêmica durante a sessão de hoje na Câmara foi em relação à reunião do Conselho do IPCEM, onde os vereadores Alexandre do Sindicato e Rodrigo Ramos são conselheiros e recebem uma gratificação a cada reunião realizada. O vereador Rodrigo Ramos defendeu a permanência da gratificação com uma redução no valor e que as reuniões aconteçam uma vez por mês, em vez de uma vez a cada 3 meses, como eram antigamente. Já o vereador Pimentel Filho é contra o pagamento da gratificação e apresentou uma emenda, mas o projeto de emenda foi rejeitado por 13 votos a 7. A reunião ela já é mensal. Isso de muito tempo, desde a abertura do Conselho, desde a existência do Conselho. Eu estou apenas há 1 mês e meio no Conselho e a reunião iria passar de 3 em 3 meses, ou seja, 4 reuniões anuais. Sendo que os balancetes do IPCEM são enviados mensalmente à Câmara. Então, pelo volume de recursos lá fiscalizados e monitorados pelo Conselho, monitorar eles o balancete de 3 em 3 meses, 3 balancetes por reunião seria muito. Então não daria, seria só vista grossa. Então votamos apenas para que mantenha-se as reuniões mensais. Se todos os conselhos são gratuitos, por que só o IPCEM paga? E olha que esse conselho existe para você gerir o recurso, o dinheiro do servidor. Aí você vai gastar? Entendi, mas deixei aí. À vontade, a Câmara, né, na sua maioria, grande maioria, achou que minha emenda não deveria ser aprovada, tudo bem. Mas a minha intenção exatamente foi economizar o dinheiro do servidor. Vamos voltar a conversar com o professor Isaac Medeiros. Tem até um recado aqui do telespectador, acho que é o Ayrton, que está nos falando, que está assistindo o programa e parabenizando a entrevista com o professor Isaac Almeida, pró-reitor da Universidade Federal da Paraíba, pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Professor, os desafios da ciência brasileira. A queda geral de recursos nas pesquisas, para a pesquisa, esse é um grande desafio, a retomada desses financiamentos. Deixa eu ler aqui logo, professor. É o telespectador Ayrton Torres, está dizendo: parabenizo pela excelente entrevista junto ao pró-reitor de pesquisa Isaac Medeiros, competente e estudioso. Ayrton Gomes Torres. Muito obrigado, Ayrton. Um grande abraço. Na verdade, a pesquisa e a pós-graduação brasileira vem enfrentando sérias dificuldades em relação ao orçamento.
O custo financeiro da pesquisa científica, isso no mundo inteiro, tem crescido exponencialmente. E os recursos disponíveis estão cada vez mais escassos. Então, realmente é um desafio você fazer continuar a fazer pesquisa com uma quantidade menor de recursos. Então, por exemplo, nós temos o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, que vem diminuindo já desde 2014. O orçamento das agências, a exemplo da própria FINEP ou do CNPq, que é o Conselho Nacional, e a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, são duas agências ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e o orçamento vem caindo ano a ano. E a necessidade dos recursos tem crescido, ao contrário, de forma exponencial. Os países que... É bom sempre lembrar que essa questão de escassez de recursos, isso está, de qualquer forma, acontecendo no mundo inteiro. Agora, o que é que acontece naqueles países que têm, apesar da diminuição do orçamento, continuado a investir em pesquisa? Porque e já existem várias evidências mostrando que a pesquisa, o investimento na pesquisa tem feito, inclusive, com que aqueles países que têm enfrentado os problemas saiam mais rapidamente da crise. Isso aconteceu com a Coreia, a Coreia do Sul, isso aconteceu com a Inglaterra, cujo orçamento diminuiu, porém o orçamento para a ciência, tecnologia e inovação não sofreu corte. Então, isso faz com que esses países possam sair da crise de forma mais rápida, inclusive. Então, o país precisa acreditar na pesquisa, no potencial que aquilo que é feito nas instituições e ser convertido em produtos, processos para a nossa comunidade. E na Universidade Federal da Paraíba, quanto é que foi aprovado em termos de recursos em 2016, de projetos e valores aprovados? Olha, em 2016, então, nós tivemos a aprovação daqueles 11.508.000 da financiadora de estudos e projetos, que agora, infelizmente, recebemos a nota de esclarecimento dizendo que aquilo foi reduzido a 50%. Nós tivemos a aprovação de vários projetos no âmbito do edital universal do CNPq, que remontaram aí a algo em torno de 3.100.000 reais. Nós tivemos recursos do próprio de descentralização da CAPES, quase beirando ali os 2 milhões de reais. Então, tudo isso serviu para que a universidade pudesse manter as suas ações de pesquisa e pós-graduação. E, para além dessa captação externa, porque a universidade ela tem seguido esse caminho, ela não usa somente o seu orçamento interno, mas ela capta recursos de fora. E esse é um caminho que está sendo seguido por muitas universidades no país. Então, contando ainda com os recursos da própria instituição, nós tivemos muitas ações no ano passado que foram fomentadas para a pesquisa e a pós-graduação, que vão, por exemplo, desde a tradução de artigos científicos. Um pesquisador, quando ele quer publicar a sua pesquisa e que essa pesquisa seja lida por toda a comunidade científica nacional e mundial, ele tem que escrever numa língua estrangeira. E 99% do que é publicado é publicado em inglês. Então, por exemplo, nós temos uma ação lá na Pró-Reitoria, e essa ação continua, inclusive, esse ano 2017 continuará,
de apoio à tradução dos artigos. Então, se o pesquisador ele tem dificuldade, a instituição, com recursos próprios, está lá ajudando. Além disso, por exemplo, as revistas hoje, elas estão com um sistema de publicação que no jargão científico nós chamamos de Open Access, que na verdade são aquelas revistas que abrem o seu conteúdo independente de assinatura, enfim, de qualquer conteúdo forma. Livre. Conteúdo totalmente livre. Então, por exemplo, nós pagamos, e para isso ela exige que quem publica o artigo que pague. Então a instituição ela tem também participado no pagamento desses artigos Open Access, o que tem feito com que a pesquisa que é feita hoje na UFPB seja lida por toda a comunidade científica nacional e mundial. Ok. Professor, a gente vai fazer mais um intervalozinho aqui e volta para o quarto e último bloco do 27 segundos, conversando com o professor Isaac Almeida, que é o pró-reitor de pesquisas da Universidade Federal da Paraíba. Fique ligado, a gente volta num instantinho. De volta com o 27 segundos pela RCTV. Deixa eu fazer só um reparo aqui. Eu disse que era Ayrton Gomes Torres, não, na verdade é Ayrton Guerra Torres, que participou aqui do programa no segundo bloco, parabenizando pela entrevista com o pró-reitor de pesquisa da UFPB, Isaac Medeiros. E a gente vai falar agora da posse de uma nova integrante da Corte Eleitoral. A juíza Micheline de Oliveira Dantas Jatobá foi empossada como membro efetiva da Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A solenidade foi feita na sala de sessões do tribunal, com a presença de políticos, autoridades e juristas. A magistrada foi empossada pela desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, presidente do órgão. Logo após, foi lido o juramento para a corte. Passo as mãos da excelentíssima senhora juíza Micheline Jatobá, membro já deste tribunal, para assinar o termo de compromisso em posse. A juíza Micheline atua na magistratura há 17 anos. Natural de Alagoa Grande, ela também é titular da Vara de Entorpecentes da capital. Eu espero contribuir e retribuir à altura a confiança que me foi depositada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A minha pretensão é fortalecer e colaborar em todos os aspectos para o engrandecimento da justiça eleitoral. Vamos voltar a conversar com o professor Isaac Medeiros, que é o pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Professor, este ano, mesmo diante de tantas dificuldades, desse quadro que nós traçamos aqui de corte de recursos financeiros, quais as prioridades da Universidade Federal da Paraíba em termos de pesquisa? Já tem essa linha bem definida ou não? Não, na verdade, a definição desse processo de pesquisa, isso tem muito a ver com o andamento da pós-graduação, com o desenvolvimento da pós-graduação, e nesse sentido a UFPB hoje conta, né, com mais de 108 cursos em funcionamento efetivo, totalizando aí algo em torno de 5.000 alunos, entre alunos de mestrado e doutorado, e que todo esse efetivo está desenvolvendo pesquisa. Por exemplo, para cada aluno existe um projeto associado, tá? Existe um orientador para cada aluno desse, né? Então, assim, nós temos hoje um grande efetivo realizando pesquisa em nossa instituição. Agora, precisar, em termos de dimensão, eu colocaria aí, né, que todos aqueles docentes que estão participando da pós-graduação, por exemplo, têm projetos de pesquisa em desenvolvimento. E além desses que estão na pós-graduação, nós temos ainda alguns pesquisadores que não estão ainda na pós-graduação, mas são grupos que estão ali muito próximos, né, de formarem
uma equipe, enfim, um corpo docente de um programa de pós-graduação. Então, nós temos que apostar muito em todos esses efetivos, tanto naqueles que já são, né, pesquisadores vinculados à pós-graduação, quanto aqueles que ainda não estão, mas que têm o potencial de, num futuro aí muito próximo, de também participarem de programas de pós-graduação. Ainda há espaço para receber novas pesquisas na UFPB? Com certeza, com certeza. A UFPB... Mesmo com essa dificuldade de captação de recursos? Aí vem aquela velha questão. A gente vai ter que fazer, né, a pesquisa com uma quantidade menor de recursos, mas, de toda forma, tentar fazer, porque é através da pesquisa que a universidade certamente, né, terá a sua dimensão reconhecida internacionalmente, enfim. Então, a pesquisa é uma grande vitrine para uma instituição. Não que as outras atividades não sejam. Todas as atividades que compõem aquele tripé, né, da universidade brasileira, o ensino, a pesquisa e a extensão, certamente tem o seu valor e cada um, no caso nosso da UFPB, tem trabalhado no sentido de elevar o patamar do ensino, da pesquisa e da extensão. Em qual posição o senhor colocaria a Universidade Federal da Paraíba em relação às demais instituições de ensino superior, instituições públicas, claro, nessa área de pesquisa, de projetos e pesquisas? Olha, existe inclusive rankings, né? Os rankings mundiais, os rankings nacionais. Esse ano ainda, por enquanto, né, nós não tivemos, por exemplo, o UOL ele tem um ranking que ele publica todos os anos, esse ano não foi publicado ainda, por exemplo. Mas eu colocaria a Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, entre as 24, 25 instituições no país em termos de dimensão de pesquisa, de pós-graduação, enfim, né, nesse contexto. Uhum. Né? A UFPB tem pesquisadores estrangeiros aqui? Existem pesquisadores estrangeiros. E não só existem pesquisadores estrangeiros, né? Nós temos aqui pesquisadores italianos, nós temos pesquisadores suecos, enfim, nós temos pesquisadores de várias, quer sejam visitantes, quer sejam do corpo permanente, né? Mas um fato importante é que a nossa pesquisa ela é altamente internacionalizada hoje, tá certo? Então, e como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso computando no percentual, né, da produção científica da instituição, em torno de 21% a 22% daquilo que é produzido cientificamente é produzido com coautoria internacional. Então, os nossos pesquisadores dialogam muito intensamente com pesquisadores estrangeiros. Há um intercâmbio ou fica só nesse diálogo? Não, há intercâmbio, certamente. Nós temos... Tanto eles vêm para cá, como os pesquisadores daqui vão para os países. Exatamente. Existe a via de mão dupla. Inclusive, nós estamos aí diante de uma situação extremamente importante. A CAPES, Coordenação de Pessoal de Aperfeiçoamento, né, de Pessoal de Nível Superior, está lançando esse ano um programa de internacionalização das universidades brasileiras. E o foco desse programa é a pós-graduação. Então, a internacionalização das universidades vai ser fomentada, e aí por um período de 4 anos, a partir de 2018, a partir das atividades da pós-graduação. Mas não somente a pós-graduação será fomentada nesse caso. Ela será, eu diria, de acordo com o que a CAPES está colocando, prioritário. Mas outro, por exemplo, estudantes de graduação, né, eventualmente poderão participar desse programa. É um grande programa que está sendo gestado pela CAPES. Nós estamos numa fase inicial agora de levantamento de dados, extremamente importante que as instituições possam levantar os seus dados
de pesquisa, de internacionalização, né, para que, na segunda fase, que é o edital, poder submeter as suas propostas. Certo. Então, os alunos também vão poder fazer esse intercâmbio, é isso? Pelo que eu entendi. Isso, alunos de pós-graduação, né, alunos também, alguns alunos de graduação poderão participar desse programa. Certo. Ô, professor, deixa eu mandar aqui um abraço logo para o Roberto Porto Chaves, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, nessa transmissão. A Universidade Federal da Paraíba se destaca por esse processo todo de pesquisa, como o senhor já falou aí. Está bem situada nesse ranking aí entre as instituições que mais fazem pesquisas. Mas como é que a universidade, a pró-reitoria, a reitoria, fiscaliza e faz o acompanhamento dessas pesquisas? Como é que ela sabe se o pesquisador realmente está se dedicando àquilo, está cumprindo as metas, está cumprindo o que estava determinado no projeto? Essa é realmente uma atribuição bastante difícil, e não só para o UFPB, mas eu diria para toda e qualquer instituição. Nós temos alguns instrumentos, né, de monitoramento. Por exemplo, nós temos os projetos que são vinculados à pós-graduação, e a pós-graduação ela sofre um processo de avaliação periódico. Então, os grupos necessitam de colocar, né, as suas pesquisas que serão então cadastradas nessa. Existe uma plataforma chamada Plataforma Sucupira, né, onde a instituição vai lá e coloca todo o seu repertório. Os próprios projetos dos alunos, dos bolsistas de iniciação científica, a iniciação científica é um programa que é fomentado pelo CNPq, mas também a UFPB e a reitora, né, tem colocado um peso especial nesse programa, porque ele forma os alunos da graduação que têm potencial para migrar para a pós-graduação. Então, e nosso programa do PIBIC, que é a iniciação científica, ele é um programa de bastante sucesso, porque 75% dos alunos que participam do PIBIC, desse programa de iniciação científica, migram para programas de pós-graduação da nossa instituição e também de outras instituições aqui nacionais e até algumas internacionais. Um outro ponto, né, que o nosso programa ele tem um alcance em termos de estudantes que é cerca de 3 vezes maior do que a média nacional. A média nacional é que em torno de 1% dos alunos de graduação presencial sejam atendidos com os programas de iniciação científica. No nosso caso, esse percentual chega a quase 3%, o que é extremamente importante, e isso tem dado resultados importantes. Mas, para além desses 2 exemplos que eu acabo de lhe dar, nós estamos, esse ano, colocando em funcionamento um módulo no sistema acadêmico, de registro acadêmico da instituição, que nós chamamos de SIGA-A, né? Nós estamos implementando o módulo pesquisa, onde toda e qualquer pesquisa que seja realizada na instituição terá de ser cadastrada nesse módulo, né? Então, além dessas informações que nós temos, também teremos um instrumento adicional de cadastro da pesquisa institucional. Ok. Professor Isaac Medeiros, queria agradecer aqui sua presença no 27... Isaac Almeida, desculpa. Professor Isaac Almeida, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Muito obrigado pela entrevista, esclarecedora entrevista, importante para o setor acadêmico. Quem está aí na Universidade Federal da Paraíba, quem está tentando entrar, chegar para a vida acadêmica, um bom tema, pesquisa, que é uma das missões das instituições federais por todo o país. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Ok, eu agradeço. E, por último, eu gostaria de saudar todos os novos e também aqueles que conseguiram renovar suas bolsas de produtividade em pesquisa
do CNPq. Né? A aprovação desses bolsistas se constitui um motivo de muito orgulho para toda a comunidade científica da instituição, porque é um processo bastante competitivo, lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o CNPq. Né? São concedidos bolsas como forma de valorizar aqueles que mais se destacam na produção, na formação de recursos humanos. E nós tivemos um número de bolsistas muito grande esse ano, foram 43 pesquisadores que foram contemplados. Então, o nosso abraço, e eu não poderia deixar de registrar nesse momento tão importante o orgulho institucional, né, desse efetivo que foi aprovado. Ok, importantíssimo também essa informação. Bom, chegamos ao final do 27 Segundos. A todos uma boa noite. Amanhã estou de volta por aqui com o 27 Segundos na RCTV, do seu jeito para você. Até lá.